A gente aprende desde pequeno a viver num mundo criado na cabeça. Um mundo onde tudo vai dar certo do jeito que a gente espera, onde as pessoas vão agir como a gente quer, onde o amor será correspondido na mesma intensidade, onde o trabalho vai reconhecer o nosso esforço, onde a felicidade mora ali, na próxima conquista. Mas isso é só um voo da mente, um voo alto, bonito até, mas feito de nuvens. E quando a realidade mostra que a vida não obedece os nossos roteiros, vem a queda. E ela machuca. A dor da decepção não vem do que o outro fez, nem do que aconteceu. Vem do abismo que se abre entre o que você sonhou e o que realmente aconteceu. É aí que o ego grita: não era para ser assim, eu merecia mais, isso não podia ter acontecido. E esse grito interior, essa resistência ao que é, essa recusa em aceitar o agora, é o que gera o verdadeiro sofrimento. Como diz Eckhart Tolle, a dor surge não do presente, mas do atrito entre a mente e o presente. E se você reparar bem, quase todas as suas dores têm esse formato. Uma expectativa quebrada, um plano frustrado, uma pessoa que não correspondeu ao seu ideal. Você queria que fosse diferente, e não foi. Então vem a revolta, o desânimo, a tristeza. Mas e se você parasse de querer que a vida siga o roteiro da sua cabeça? E se você começasse a olhar para o agora, como ele é, sem filtro, sem rejeição? E se você aceitasse que nem tudo precisa ir do jeito que você imaginou para ainda assim ser valioso? Aceitar não é se conformar, é se libertar. É sair da prisão das idealizações. É pisar no chão, ainda que esse chão seja duro, mas é firme. E é só com os pés no chão que se caminha de verdade. O voo da ilusão pode parecer bonito, mas ele te afasta da vida real, do aprendizado, do amadurecimento, da paz. Porque toda vez que você voa longe demais das suas verdades, a vida vai te puxar de volta. Não como castigo, mas como convite para estar presente de verdade. E sabe o mais interessante? É que quando você aceita a realidade, por mais dura que ela seja, ela começa a se transformar. Porque você sai da posição de vítima e entra na posição de autor. Você para de brigar com a vida e começa a colaborar com ela. E aí, paradoxalmente, aquilo que antes te derrubava vira solo fértil para crescer. Porque agora você não está mais tentando controlar tudo. Você está vivendo. Então, respira fundo e olha ao redor. O que é que hoje você está resistindo? O que é que você ainda está tentando forçar para caber no molde do seu sonho? Será que não é hora de parar de bater asas contra o vento? Será que não é hora de pousar, sentir o chão e olhar a beleza que existe até nos caminhos tortos? Às vezes o que parece o fim é só o começo de uma forma nova de viver. Mais leve, mais verdadeira, mais sua. A queda não é o problema. O problema é continuar querendo voar onde não tem sustentação. O ego se ilude, mas a alma quer verdade. E a verdade mora aqui, agora, exatamente como está, sem precisar mudar nada, só ser vista, com presença, com humildade, com coragem. Porque quando você para de resistir, você descobre que o chão também pode ser sagrado, que a dor pode ser mestra e que a realidade, mesmo sem maquiagem, ainda pode surpreender. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle, um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira! E é aí que o ciclo se fecha. Porque enquanto a dor serve como identidade, não existe espaço para a cura de verdade. A pessoa sofre, mas não quer soltar, porque aquele sofrimento se tornou um escudo, uma justificativa, uma desculpa para continuar parada, travada, amargurada.
É como se dissesse: tá vendo o que me aconteceu? Por isso eu sou assim. E por mais triste que isso pareça, tem gente que prefere carregar essa dor como um troféu do que correr o risco de abrir mão dela e se transformar. Um orgulho ferido é traiçoeiro. Ele não grita, ele sussurra no fundo da mente que você tem razão em estar magoado, que você não precisa perdoar, que a culpa é sempre do outro. E isso vai alimentando um ressentimento silencioso que te consome por dentro. Você acha que está se protegendo, mas está se envenenando. Porque enquanto o ego quer vencer, o ser só quer paz. E paz não vem quando você vence uma discussão. Paz vem quando você solta a necessidade de provar alguma coisa. Muita gente está presa num looping de dor, não porque a vida parou, mas porque ela mesma não quis seguir. Aconteceu uma injustiça? Sim, pode ter acontecido. Você foi traído? Abandonado? Ignorado? Tudo isso dói, e é legítimo sentir a dor. Mas o que você vai fazer com ela? Vai viver em torno dessa ferida? Vai construir sua personalidade em cima disso? Vai repetir a mesma história todo dia para si mesmo, como se fosse um mantra de derrota? Ou vai olhar para essa dor com coragem e dizer: chega, eu não sou isso. É difícil soltar o papel de vítima, porque ele dá uma falsa sensação de poder. A pessoa sente que, ao se manter ferida, está chamando atenção, está se fazendo ouvir, está exigindo reparação. Mas o tempo passa, os outros seguem e só ela fica ali, remoendo, revivendo, se afundando, porque tem uma hora que não é mais o que aconteceu que dói. É o fato de você continuar se prendendo àquilo que já passou. E tem mais uma coisa que ninguém te conta. Enquanto você estiver culpando os outros pela sua dor, você entrega nas mãos deles o poder sobre a sua vida. Você está dizendo, sem perceber, que sua felicidade depende de um pedido de desculpas, de um reconhecimento, de uma volta. E isso é perigoso, porque o dia que você decide que só vai ser feliz quando o outro fizer algo, você se condena à infelicidade eterna. A libertação vem quando você assume o comando de dentro para fora. Assumir esse comando não é ignorar o que fizeram, é parar de deixar isso te definir. É dizer: eu passei por isso, mas isso não é tudo o que eu sou. É resgatar a sua história, suas escolhas, sua força. Porque o ego quer que você fique preso no passado, revivendo cenas como se ainda estivesse lá. Mas a sua essência quer movimento, quer crescimento, quer liberdade. E isso só acontece quando você deixa de se agarrar à dor como se ela fosse sua última identidade. Então, meu amigo, minha amiga, respira fundo agora e se pergunta com sinceridade: o que ainda estou segurando dentro de mim só para não dar o braço a torcer? O que eu ganho mantendo essa mágoa viva? Será que já não está na hora de colocar o orgulho de lado e escolher a paz? Não por fraqueza, mas por força. Porque perdoar não é esquecer, é soltar o peso, é abrir espaço para a vida voltar a fluir. E quando isso acontece, a dor já não manda mais em você. É você que decide o rumo da sua história. O ego sempre quer mais. Mais beleza, mais dinheiro, mais aplauso, mais destaque. Ele olha para o agora e diz: isso aqui não é suficiente. E é aí que começa a doença da fantasia. A mente cria um personagem, uma versão perfeita de você mesmo, que tem tudo resolvido, que é admirado por todos, que nunca erra, que nunca sente medo. E cada vez que você se compara com esse personagem irreal, você se sente menor, insuficiente, frustrado.
É uma armadilha silenciosa, porque ninguém te conta que está todo mundo passando pela mesma coisa. Todo mundo tentando parecer melhor do que realmente se sente. Todo mundo fingindo que está tudo certo, quando por dentro está tudo bagunçado. E o mais triste é que a gente acredita nessa encenação coletiva e acha que o problema é só com a gente, que só a gente está atrasado, incompleto, falhando. Quando na verdade estamos todos tentando nos libertar de um ideal que nunca existiu. A cura começa quando a gente decide olhar no espelho e aceitar o que vê sem filtro, sem vergonha, sem querer parecer outra coisa. Quando você se permite ser quem é, com seus limites, suas dores, seus erros e suas belezas reais, você começa a respirar de novo. Porque não tem nada mais sufocante do que tentar viver para agradar uma imagem, uma ideia, uma expectativa que nem você que criou. Foi a sociedade, foi a comparação, foi o medo de não ser amado. Eckhart Tolle fala disso com muita clareza. Ele diz que o ego não suporta o presente, porque o presente é simples, é o que é, e o ego quer sempre algo mais grandioso, mais extraordinário, mais digno de aplauso. Mas a vida de verdade, a vida que te traz paz, é feita de coisas simples. Um café quente, uma conversa sincera, um dia de sol, um momento de silêncio. Só que o ego despreza essas coisas, porque ele foi treinado para buscar brilho, não verdade. Você já reparou como tudo que é simples acaba sendo deixado de lado? Como a gente se sente pouco quando está em silêncio? Como a gente acha que está perdendo tempo quando não está fazendo nada? Isso é o vício da ilusão. É a mente dizendo que a vida tem que ser um espetáculo o tempo inteiro, que você precisa estar sempre crescendo, melhorando, vencendo, senão está falhando. Mas a verdade é que a paz não está em chegar em algum lugar, está em parar de correr. A realidade cura, não porque ela seja perfeita, mas porque ela é honesta. Quando você encara a sua vida como ela é, sem o peso da comparação, sem a máscara da perfeição, você se liberta. Você percebe que não precisa ser incrível o tempo todo para ter valor, que não precisa ter tudo resolvido para ser digno de amor, que não precisa ter uma vida de novela para viver momentos reais e bonitos. E isso muda tudo. Então, talvez hoje, o que você mais precise não seja mudar a sua vida, mas sim o jeito que você olha para ela. Talvez você esteja esperando ser outra pessoa para se aceitar, quando na verdade a única coisa que precisa é parar de fugir de si mesmo. A fantasia é um veneno doce, mas a realidade, quando bem olhada, é um remédio poderoso. É no agora que mora a cura, no simples, no verdadeiro, no possível. É duro encarar isso, né? Que talvez os nossos pais não tenham sido os heróis que a gente queria, que talvez não foram acolhedores, não foram justos, não foram presentes. E quando a gente cresce com esse vazio, com esse gosto amargo de ter sido negligenciado ou mal compreendido, o ego grita alto. Eu não tive o pai que merecia, minha mãe nunca me enxergou, ninguém cuidou de mim como eu precisava. E esse grito vai ecoando por dentro, anos a fio. Só que, se você parar para pensar, o que é que você queria exatamente? Um amor perfeito, redondo, sem falhas, uma atenção constante, sem ruídos, sem cansaço, um colo que nunca recusasse, um olhar que nunca desaprovasse. A vida real não é feita desses enredos. Isso é o que a nossa mente criança criou. É o roteiro da ilusão. E quanto mais você insiste em comparar o que aconteceu com o que deveria ter sido, mais você sangra. E o ego adora essa ferida, porque ela dá motivo para guardar raiva, para se manter preso ao passado, para justificar os buracos emocionais de hoje. Afinal, se a culpa é dos meus pais, então não é minha. E se não é minha,
Eu não preciso mudar, não preciso me mexer, basta seguir apontando o dedo. Só que o tempo passa e você continua arrastando o mesmo vazio de sempre. E é aí que entra o que o Tolle ensina. Aceitar o que foi, parar de contar a mesma história com lágrimas nos olhos e ressentimento no peito, parar de repetir que você merecia algo diferente e simplesmente olhar para a verdade nua e crua. Foi como foi. Eles tinham as limitações deles, fizeram o que conseguiram com o que sabiam, com o que tinham, com a bagagem emocional que herdaram dos pais deles. E sim, pode ter doído muito, pode ter deixado marcas profundas. Mas agora a pergunta é, o que você vai fazer com isso? Você vai continuar vivendo como criança magoada? Ou vai assumir o papel de adulto consciente, que escolhe libertar os pais da função de vilões? Porque no fim das contas, manter seus pais acorrentados na sua mágoa é manter a si mesmo acorrentado também. É viver numa prisão emocional que só você tem a chave. E a chave é simples, mas corajosa: a aceitação. Aceitar não é dizer que foi justo, é apenas deixar de brigar com o passado. É parar de pedir que os dias de ontem tenham sido diferentes, porque eles não vão mudar. O que muda é o jeito que você olha para eles. E quando você muda o olhar, algo dentro de você se solta. E esse soltar, esse espaço novo que se abre, é o que permite que a vida siga, com mais leveza, com mais verdade, com mais você. Então respira fundo agora e se pergunta: será que eu estou ainda esperando um pedido de desculpas que nunca vai vir? Será que eu estou ainda tentando arrancar amor de onde não tem? E se for, tá tudo bem perceber isso. Porque a partir do momento em que você vê, você pode escolher diferente. Você pode escolher se cuidar, se acolher, se dar o que não recebeu. E mais importante, você pode escolher seguir. É fácil confundir sensibilidade com fragilidade emocional. A pessoa se diz sensível, mas na verdade vive sempre na defensiva. Qualquer olhar atravessado vira julgamento, qualquer crítica se transforma em rejeição, qualquer desencontro já é uma agressão pessoal. Mas por trás dessa armadura de "sou muito sensível", o que mora mesmo é um orgulho que não quer ser ferido. É o ego dizendo: ninguém pode me contrariar, ninguém pode me desapontar, ninguém pode me frustrar. Só que a vida frustra, e frustra o tempo todo. E se você não aprender a lidar com isso, você vai se tornar refém de tudo e de todos. Vai passar os dias reagindo, magoado, cheio de feridas abertas, esperando que o mundo te trate com luvas de pelica. E isso é impossível, porque o mundo não foi feito para girar em torno da sua sensibilidade. Ele gira e pronto, com gente falha, com palavras atravessadas, com momentos difíceis, com verdades que doem, mas libertam. O que Eckhart Tolle chama de corpo de dor é exatamente isso. Esse acúmulo de mágoas, ressentimentos, rejeições não digeridas que formam um campo invisível dentro de você, pronto para explodir na primeira provocação. E o mais perigoso é que esse corpo de dor se sente vivo quando você sofre. Ele precisa de drama para continuar existindo. Então ele busca, inconscientemente, situações que te façam reagir, que te façam se ofender, que reforcem aquela velha história de que o mundo é cruel com você. Mas tem um jeito de quebrar esse ciclo. E não é tentando se proteger mais, é aceitando mais. Aceitação não é fraqueza, é força interior. É quando você olha para o que está acontecendo e escolhe não se deixar abalar por tudo. É quando você entende que nem tudo é sobre você, que às vezes o outro foi grosso porque está machucado, que a crítica pode ter vindo torta, mas carrega um pedacinho de verdade que pode te fazer crescer. Que o mundo não está contra você. Ele só é imperfeito, como você também é. E quando você começa a se abrir para isso,
algo dentro de você começa a mudar. Você para de reagir e começa a observar. Começa a respirar fundo antes de retrucar. Começa a escolher a paz em vez de razão. Começa a ouvir sem se defender. Começa a falar sem atacar. E aí, meu amigo, minha amiga, o corpo de dor perde a força, porque ele só sobrevive quando você se identifica com ele. Quando você diz, isso me destrói, isso me humilha, isso me fere, você está alimentando ele. Mas quando você diz, eu estou sentindo isso, mas isso não me define, aí você começa a se libertar. Porque a verdadeira sensibilidade não é se ofender com tudo, é sentir tudo, sem precisar reagir a tudo. É ter um coração aberto e ao mesmo tempo firme. É acolher o que vem, sem permitir que isso te desequilibre por completo. Isso sim é maturidade emocional, é espiritualidade prática, é presença. Então, da próxima vez que você se sentir ferido demais, pense um pouco antes de se declarar vítima. Se pergunte, isso me feriu ou feriu a imagem que eu tenho de mim mesmo? Porque às vezes o que dói não é a verdade, é o orgulho, é o apego à perfeição, é a ilusão de que ninguém pode tocar nos seus pontos frágeis. Mas se ninguém puder tocar, você nunca vai curar. A verdade, quando chega, não grita. Ela apenas se impõe com a delicadeza de quem não precisa provar nada. E é exatamente por isso que tanta gente tenta evitá-la, porque ela não faz carinho no ego, não passa pano para as nossas ilusões. Ela simplesmente mostra aquilo que você não queria ver, aquilo que você disfarçou, aquilo que você empurrou para debaixo do tapete, achando que ia sumir, mas que no fundo só cresceu. E quanto mais você nega, mais aquilo que está dentro de você te consome. A raiva que você não admite sentir, a inveja que você disfarça com crítica, o medo que você esconde atrás de respostas prontas, tudo isso fica ali, guardado, girando dentro de você como um ventilador emocional ligado no máximo. E você vai vivendo cansado, pesado, irritado, sem entender por quê. Mas é simples, tá doendo porque você está tentando ser alguém que não é. E aqui entra algo que o Tolle fala com muita clareza. O ego é sustentado pela mentira, pela imagem que você construiu de si mesmo e que se esforça para manter. Eu sou forte, eu sou bom, eu sou evoluído, eu sou equilibrado. Só que, por trás disso, tem feridas, tem traumas, tem fraquezas. E tudo bem, tá tudo bem ter isso. O problema é fingir que não tem. O problema é viver para parecer inteiro quando por dentro tá tudo remendado. A verdade não destrói. O que destrói é o teatro, é o esforço absurdo de manter uma aparência, é o medo de ser desmascarado. E é esse medo que te prende, que não deixa você viver com leveza, porque você está sempre na defensiva, sempre preocupado com o que vão pensar, sempre tentando não errar, para não manchar a imagem perfeita que você quer projetar. Mas sabe de uma coisa? Errar liberta. Cair liberta. Reconhecer as próprias sombras também liberta. Porque é nesse momento que você para de sustentar o personagem e começa finalmente a ser você. E quando isso acontece, a vida começa a fluir. Porque a energia que você gastava fingindo agora pode ser usada para crescer, para evoluir de verdade. Não para impressionar os outros, mas para se tornar alguém mais honesto consigo mesmo. É por isso que a cura começa na coragem de olhar para dentro, sem medo do que vai encontrar, sem necessidade de se justificar, sem precisar dramatizar, só ver, só sentir, só acolher. A verdade é simples, mas o ego complica, porque ele tem medo de desaparecer. E sim, ele vai desaparecer, aos poucos, cada vez que você escolher a verdade e não a aparência.
cada vez que você disser: eu falhei, eu senti isso, eu tenho essa sombra, e ainda assim continuar em paz com quem você é. Então talvez hoje o que esteja te travando não seja o erro que você cometeu, mas o esforço em parecer perfeito. Talvez o que dói não seja o que aconteceu, mas a imagem que você criou de como as coisas deveriam ser. Talvez a sua prisão não seja a realidade, mas a ilusão que você insiste em carregar. E a única chave para essa cela é a verdade. Descer das nuvens não é desistir dos seus sonhos, é acordar para a vida real. É parar de viver num roteiro onde tudo acontece do jeito que você imaginou, onde as pessoas agem como você espera, onde nada dá errado e ninguém te frustra. Esse mundo ideal não existe, e quanto mais tempo você passa lá em cima, mais dolorosa vai ser a queda, porque o chão, mais cedo ou mais tarde, vai te chamar de volta. E não se engane, não é um castigo, é um convite para viver de verdade, porque é aqui, no chão da vida, que as coisas acontecem. É aqui que você ama, que você erra, que você aprende, que você evolui. A fantasia é confortável, mas ela te afasta de você mesmo. A realidade pode ser dura sim, mas ela é honesta, é concreta, e é só nela que você encontra algo que pode ser construído de verdade. O ego vai te dizer que isso é pouco, que você merece mais, que a vida tinha que ser diferente, mais bonita, mais emocionante, mais grandiosa. Mas isso é ilusão, é fuga, é o velho truque da mente tentando te convencer de que o agora nunca é suficiente. E é nesse jogo que você perde o que tem de mais precioso, a vida acontecendo bem na sua frente, sem você ver. Quantas vezes você já estava num lugar bonito, mas não conseguia aproveitar porque a cabeça estava em outro canto? Quantas vezes você esteve com alguém que ama, mas estava distraído demais para perceber a beleza do momento? É isso que a fantasia faz. Ela rouba o presente. Te faz correr atrás de algo que sempre parece estar mais à frente, mais longe, mais tarde, como se o agora nunca bastasse. Mas quando você para, respira e olha ao redor com presença, tudo muda. Você começa a ver beleza no que antes parecia comum. Você começa a sentir gratidão por coisas que antes passavam despercebidas. O cheiro do café, o vento na pele, um olhar sincero, uma risada inesperada. Tudo isso começa a ganhar cor quando você desce das nuvens e pisa com os 2 pés no agora. O Eckhart Tolle fala algo poderoso. O momento presente é tudo o que você tem. E a gente vive como se tivesse garantias, como se o futuro fosse certo, como se houvesse tempo de sobra. Mas não tem. Só existe esse instante, esse aqui, enquanto você me ouve, enquanto você respira, enquanto a vida pulsa dentro de você. E se você não estiver aqui, inteiro, você está só existindo, não vivendo. Então talvez hoje seja o dia de parar de esperar por quando tudo melhorar, quando eu tiver isso ou aquilo, quando fulano mudar. Talvez hoje seja o momento de decidir que o chão é suficiente, que o simples é valioso, que a vida não precisa de espetáculo para ser maravilhosa. Ela só precisa de alguém presente o bastante para enxergar. Desça das nuvens e encoste o pé no chão. Sinta o que está aqui, agora. Aceite a vida como ela é, não como a sua cabeça quer que ela seja, porque é no real que mora a paz, a força, a transformação. E quando você faz as pazes com o momento presente, tudo ao seu redor começa silenciosamente a se alinhar. Então agora respira fundo, sente esse instante, sem querer mudar nada, sem correr para o próximo passo. Só sente. A vida está aqui, no som da sua respiração, no corpo que te escuta por dentro,
na presença que te sustenta mesmo quando tudo parece desmoronar. Chega de se perder nas fantasias do que deveria ter sido. Chega de exigir da vida um roteiro perfeito. Chega de esperar que o mundo se curve às suas expectativas. O chão pode parecer duro, mas é nele que você constrói algo real. É no simples que mora a profundidade. É no agora, cru, imperfeito e verdadeiro, que mora a sua chance de renascer. A verdade nunca foi a vilã. O que te machucou foi o orgulho de não querer aceitá-la. O apego a um papel que você nem precisa mais representar. Você não tem que ser perfeito. Não tem que agradar todo mundo. Não tem que manter a pose, a máscara, o personagem. Você só tem que ser verdadeiro. Com o que sente, com o que vive, com o que precisa soltar. A dor que mais te trava é aquela que você não quer encarar. Mas quando você olha, com presença, com humildade, a dor perde a forma e a consciência cresce. Talvez você esteja cansado porque está tentando controlar tudo, porque quer que as pessoas te tratem como você trata, quer que o amor venha exatamente como você idealizou, quer que a vida te recompense do jeito que você acha justo, mas a vida não trabalha com lógica, ela trabalha com verdade, com energia, com presença. E quando você para de resistir, quando você diz, ok, eu aceito o que é, você abre uma porta invisível, uma porta que não está no futuro, nem nas nuvens, está no agora, bem diante de você. A mente vai continuar querendo fugir, vai querer complicar, dramatizar, mas o seu ser, esse espaço silencioso que te observa, só quer paz. E a paz não chega quando tudo se resolve. A paz chega quando você se resolve com o que está aqui. Então, desça das nuvens. Solte a fantasia. Olhe para sua vida como ela realmente é. E talvez, pela primeira vez, você enxergue uma beleza nova. Uma beleza que não precisa de aplauso, que não precisa de palco, porque ela já é inteira em si mesma. Essa beleza se chama você. Presente, desperto, livre. Se você gostou desse conteúdo, clique em gostei. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também possam gostar desse assunto. Nos comentários, deixe sua opinião ou seu depoimento sobre o assunto.